Olá, amores, tudo bem? Bem, vamos para mais um encontro de ciências. Mas antes de abrirmos o nosso livro, eu quero que você escute um pedaço de uma música que vai, passar aqui para você descobrir sobre o que nós vamos conversar hoje. Combinado? Valendo, hein? Fiquem atentos. Quando eu era neném, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era menina, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era casada, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era mamãe, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era vovó, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era caduca, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era caveira, 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 eu era assim, eu era assim. E aí, vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Mas, tia Silvia, por que será que você escolheu um pedaço dessa música que fala: quando eu era neném, eu era assim, quando eu era adulta, eu era assim? Por quê? Isso mesmo, nós chegamos no capítulo do livro que fala os seres humanos e os outros animais. O que nós temos de parecido? Pensem aí. Acertou quem falou. Nós passamos por um desenvolvimento. Nós nascemos, crescemos, nós vamos nos reproduzir ou não, não é verdade? E aí o capítulo 6, olha lá, pede para a gente observar quais são as diferenças, quais são as semelhanças nessa imagem que você já deve estar com o seu livro abertinho aí. E aí a gente vê uma fotografia de uma família. E nessa família, o que tem nessa família? Olha lá. O da tia Silvia quebra, né? Mas o seu livro fica assim, inteirinho e você consegue ver. Tem uma criança, tem uma pessoa mais jovem, tem uma pessoa adulta, tem uma pessoa idosa. Vamos ver sobre tudo que nós vamos aprender. Olha lá. Fases da vida do ser humano nesse capítulo. Reprodução e fases da vida de outros animais. Os animais que podem viver pertinho da gente. Quais são os hábitos alimentares dos animais. Características externas de alguns animais. Esse capítulo está recheado de coisas interessantes. Hoje, nós vamos, fases da vida do ser humano. Por isso que nós escolhemos aquela música tão bacana que tomara que você tenha curtido e aproveitado. Olha, o que você tem para contar? Me fale aí observando essa imagem. Com o tempo, os seres humanos passam por muitas mudanças. Comente algumas mudanças físicas e de comportamento pelas quais você passou desde o seu nascimento. Você tá pertinho. Olha, se a tia Silvia fosse lembrar, eu ia lembrar de bastante coisa. Não vou mentir pra você não, né? Quando eu era bebê, não lembro. Mas eu lembro da minha fase criança, daquilo que eu gostava, né? Depois que eu fui crescendo, ficando na idade de vocês, a matéria que eu curtia na escola, a brincadeira. Eu lembro até da minha roupa preferida. Vocês acreditam nisso? A roupa que eu gostava de sair, eu pedia para minha mãe sempre para eu repetir aquela roupa. E eu lembro que quando eu era criança eu conseguia pular elástico, pular corda sem me cansar. Depois eu fui me tornando adulta,
Fui deixando de praticar e hoje em dia, se eu pular 10 vezes, eu morro de cansaço. E você? Me fala aí. Você lembra da sua fase bebê? Não lembra, né? Mas provavelmente sua família mostra fotos, vídeos. E da sua fase já, assim, com 3, 4 anos? A gente já começa a lembrar, né? Primeira vez que nós entramos na escola, as frutas que a gente gostava, as primeiras frutas, os primeiros brinquedos. Como é bacana lembrar do nosso desenvolvimento. Como que se desenvolver é importante. E aí o nosso livro vem uma imagem, olha lá, que é uma imagem que fala muito, né? A gente, sem ler nada, a gente já começa a imaginar. Opa! Eu vou nascer, eu vou crescer aos poucos e eu vou me desenvolvendo ao longo do tempo. Vamos acompanhar a leitura? Os seres humanos, assim como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida, isto é, apresentam fases comuns de desenvolvimento ao longo de sua existência. Nós nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir, envelhecemos e morremos. A vida humana pode ser dividida em 4 fases principais: infância, adolescência, fase adulta e velhice. Se você tiver com o seu marca-texto aí pertinho de você ou com o seu lápis de cor, marca isso que é bem bacana. Olha, do a vida humana até velhice. Olha que bacana. Marque aí que eu vou esperar você. Vamos lá. Marcaram? Com certeza, né? Vamos falar um pouquinho sobre a infância. A infância é a fase que tem início no nascimento e vai aproximadamente até aos 11 anos de idade. Quando bebês, os seres humanos precisam de muitos cuidados, dormem por muito tempo e necessitam de um adulto que cuide da sua alimentação e de sua higiene pessoal. Embora os bebês ainda não consigam falar, eles se comunicam com as pessoas mais próximas. O choro é a forma de mostrar suas necessidades, como a fome, a sede, os incômodos que eles estão sentindo, como dor e cansaço. Olhem lá. Na sua página 87, acompanha aí, hein? Com o tempo, as crianças vão se desenvolvendo, aprendendo e explorando o mundo que as cerca. Elas aprendem a andar, a falar e a se comunicar melhor com aqueles que estão à sua volta, passando a depender menos dos adultos. Olha essa imagem. Essa bebê, olha, está com cerca de 6 meses de idade. Já está querendo começar a engatinhar, não precisa tanto do colo. E aí, depois da infância? Olhem lá, ó. A adolescência. A adolescência inicia-se após a infância e ocorre aproximadamente dos 12 aos 18 anos. Esse período é marcado por várias transformações no corpo dos meninos e das meninas, tornando-os mais diferentes. Os adolescentes são mais independentes, mas ainda necessitam de cuidados e proteção dos adultos com quem convivem. Olhem lá a imagem. Conseguindo estudar sozinhos, coisa que a gente ainda precisa de um auxílio grande, não é verdade? Vamos para a página 88. Ó, ler para se informar. Nós chegamos numa parte que, quando a gente fala das crianças, vem uma preocupação, né? Nós temos direitos e deveres. E isso
a gente precisa lembrar o tempo inteiro. Ser criança é muito bom. Nós temos coisas, a gente pode fazer algumas coisas, né? Catar os nossos brinquedos, organizar algumas coisas. Mas vocês, crianças, precisam de ter alguns direitos preservados. Olha que bacana que essa página vai falar. Ler para se informar. Os 10 direitos da criança. Em 1959, a ONU, que significa Organização das Nações Unidas, aprovou uma declaração com os 10 direitos das crianças para garantir que elas fossem protegidas. Afinal, meninos e meninas, independente do sexo, merecem viver bem e felizes. Olhem lá. Porém, nem sempre essa combinação é cumprida, em especial nos períodos de guerra. Mas o esforço é do planeta inteiro para que as crianças tenham condições de viver em paz, com alimentos, saúde, segurança e principalmente, olha aí, acesso à escola. Todas as crianças, independente da cor, do tom da pele, do sexo, se é menino ou menina, a língua que fala, a religião que escolhe ter ou a opinião que se tem direitos a seguir garantidos. Ou seja, quando a gente vê alguma coisa de errado acontecendo, a gente precisa denunciar. Criança é uma fase importantíssima. Vamos acompanhar comigo. Todas as crianças, independentemente, olha lá, de cor já. E depois disso, tia Silvia, a criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados. Crianças têm direito a nome e nacionalidade, ou seja, aonde que ele nasceu, não é verdade? Opa! Vamos lá para a página 89. Número 4. A criança terá direito à alimentação, recreação e assistência médica. Crianças deficientes terão tratamento, educação e cuidados especiais. A criança precisa de amor e compreensão. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita, pelo menos no grau primário. Isso nós deveríamos, né? Mas, infelizmente, a gente acaba não tendo esse direito porque as escolas públicas ficam lotadas e muitas vezes nem tem vaga. As crianças estarão, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e socorro. A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração. Não será permitido que ela trabalhe ou tenha ocupação que prejudique os estudos ou a saúde. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação. E aí, nós já sabemos, mas vale lembrar. Discriminação, é a não aceitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoa por alguma de suas características, como cor de pele, gênero, idade, religião e etc. Tia Silvia, você leu isso tudo, mas não é isso que às vezes eu vejo em alguma reportagem na televisão. Não é isso que a gente percebe sempre. Pois é. Por isso, lembra que a tia Silvia falou que a gente precisa denunciar quando alguma coisa não está correta? E denunciar para um adulto. Adulto, isso que está acontecendo com essa criança é certo? Essa criança precisa estar na escola, precisa estar se desenvolvendo como criança, vivendo a infância dela. Por isso que quando a gente vê assim, olha, o trabalho infantil é proibido. A gente não pode confundir o trabalho infantil com as tarefas infantis, né? Claro que dentro da nossa casa a gente tem alguns combinados, que às vezes é pegar o sapato, organizar uma roupa dentro da gaveta, organizar os brinquedos, organizar os seus livros que você gosta de ler ou até mesmo de estudar. Isso não. Isso você está colaborando
colaborando para que a sua família ali se desenvolva e você também. Agora, trabalhar nunca. A criança precisa estar na escola, aprendendo, tendo seus direitos garantidos. E a gente precisa ficar muito atento. Tem lugares que acham isso normal, mas na verdade isso não é nem um pouquinho normal, muito pelo contrário. E a gente está falando de um desenvolvimento importantíssimo. É na criança, é nessa fase da infância que a gente desenvolve um monte de coisas. Imagina você se não tivesse essa oportunidade de estudar, de aprender, de brincar, de ter um lar. Como seria a sua vida? Se você não tivesse uma moradia, se você não tivesse uma escola, ia ser bem triste, né? Se não conseguisse tempo para brincar. Então, isso é muito sério. E aí vem, número 1 para a gente refletir. Por que é importante que exista uma declaração dos direitos das crianças? O que você acha? Vamos lá. Isso, tia Silvia. Porque se isso não existisse, mesmo existindo essa declaração, a gente vê que alguns lugares não respeitam. Se não existisse, nós iríamos ver muito mais crianças por aí, né? Pelas ruas, sem escola, sem direito à alimentação. Então, essa carta tenta garantir um pouquinho dessa fase tão importante. E esses direitos são garantidos a todas as crianças? Lembra que a tia Silvia até comentou um pouquinho sobre a escola, né? Você mesmo estuda numa escola privada, particular. Por quê? Porque às vezes a escola pública, que é tão boa quanto, não tem vaga, não é? Às vezes não vai ter aula. Hoje a gente enfrenta problemas muito tristes, né? A gente verifica que, infelizmente, o governo não consegue manter esses direitos todos das crianças. E aí, o que você percebe no dia a dia sobre isso? Vamos lá, tenta aí que eu vou fazer um esforço para ouvir daqui. Você percebe que tem criança passando fome? Tem criança que não tem um lar para morar? Também. Tem criança que não tem uma escola, mesmo tendo escolas públicas. Tem crianças que nem frequentam uma escola. Eu tô ouvindo, olha, eu tô imaginando várias respostas que eu tenho certeza que vocês devem estar aí falando para a família de vocês ou para alguém que está aí pertinho. E são coisas que acontecem e a gente precisa pedir nas nossas orações, que não são coisas interessantes, não é verdade? E aí fica uma dica de leitura. E essa dica de leitura é bem bacana, né? Malala. Tem até um filme sobre ela. Né? É uma história bem bacana e ela fala dessa importância, desse desejo dela de ir para a escola, que é onde ela morava não permitia, tinha muito preconceito. Eu vou deixar para você dar uma pesquisada, mas vale a pena. Se por acaso você ganhou esse livro e não começou a ler, olha, nessa quarentena vale a pena começar. Não, mas eu posso ver o filme com a minha família, posso conversar um pouquinho com a minha família. É bem válido e você vai gostar bastante. E aí vem. Depois dessa infância, dessa adolescência, a gente chega na vida adulta. Meu Deus! Vida adulta é o quê, tia Silvia? O que os meus pais vivem? Às vezes você conhece tios, né? Os seus professores. Olhem lá. Com o passar dos anos, os adolescentes tornam-se adultos. Muitos têm filhos e transmitem a eles suas experiências, mas nem por isso deixam de aprender. Olha lá a imagem. Geralmente nessa fase adulta, a gente já tem uma profissão, né? A gente precisa trabalhar, né? Cumprir com algumas coisas, que na fase adulta a gente consegue fazer isso bem melhor. E aí, depois de vivenciar essa fase adulta, que lembra que lá no início fala que a gente pode se reproduzir ou não, pode ter filhos ou não, mas nessa fase adulta a gente tem algumas obrigações e geralmente não são poucas, né? A gente chega numa outra fase da vida.
E aí, que fase é essa? Velhice, vocês leram, né? Estão espertos. E o que tem na velhice? A velhice tem início por volta dos 60 anos. Nessa fase, a pele fica um pouco mais enrugada, os ossos tornam-se menos resistentes e a musculatura perde parte da rigidez. Embora aconteçam essas transformações, os idosos podem e devem continuar realizando muitas outras atividades. É muito importante que eles sejam respeitados e amparados. Faça a sua parte e valorize o convívio com os idosos. Você pode aprender muito com eles. Sempre aprendemos, né? Por isso que muitos aí que tem gostam tanto de ficar pertinho dos avós, dos tios, avós, daquelas pessoas mais velhas que vão contando histórias, como que era na época deles, qual é a mudança, várias dicas. Olha, quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, não responde. Como é bom a gente ouvir alguém mais experiente, não é verdade? Aí vem uma imagem, olha, dele se exercitando, isso é bem importante para os ossos. E chegamos na página 91. Na página de colocar em prática tudo aquilo que nós lemos e aprendemos. Vamos lá? Atividade. Número 1. Você ama. Ama e nós amamos receber esses desenhos na plataforma. Você vai pegar uma folha que você tem em casa, olha, uma folha avulsa, uma folha solta, e vai desenhar todas as pessoas que moram com você. Depois que você desenhar, você vai escrever ou em cima do seu desenho ou abaixo, né, na parte lá do pezinho. Qual é a fase que eles se encontram? Eles estão na fase, um exemplo, você está em qual fase? Da infância, na fase adulta, na velhice? Seus pais, seus avós, às vezes a gente mora com tios, com padrinhos. Depois que você desenhar, você precisa escrever a fase da vida que eles estão passando. Combinado? Desenho na plataforma, hein? Número 2. Qual é a profissão dos adultos que vivem em sua casa? Quem vive com você, por mais que nesse momento de quarentena, nesse momento de quarentena, o meu pai não está mais trabalhando, ou a minha mãe não está mais trabalhando, mas eles têm uma profissão, não é verdade? Você vai escrever quem mora com você, quais são as profissões, tá bom? Deixa lá, né, um exemplo. Papai, aí coloca a profissão ao lado, mamãe, né, titio. Lembrando que só vai ter profissão quem está lá na fase adulta, né? Porque criança não pode trabalhar. Tia Silvia, se eu quiser escrever o meu nome, você tem profissão? Ainda não, né? Você só tem aquela que você deseja, mas uma profissão ainda não, porque você está na fase da infância e infância, olha, nada de trabalho. Número 3. Eu amo esse filme. Já assistiram? Eu amo de verdade. A animação Up, Altas Aventuras, narra a relação de um menino de 8 anos com um idoso e mostra como um aprende com o outro. Gente, a gente vive aprendendo, não tem fase certa para se aprender, não é verdade? E aí o livro faz a gente refletir sobre o seguinte: você convive com pessoas idosas? Sim ou não? E o que você já aprendeu com elas? Tia Silvia, aqui não tem linha para eu escrever, mas vale a pena você escrever pelo menos uma coisa aí do lado? Pega a sua régua, escreve aí o que você aprende com as pessoas idosas, com os mais velhos. Não precisa ser só o vovô e a vovó, o que você costuma aprender? E aí pede para você fazer uma entrevista com uma pessoa idosa e perguntar o que ela aprende com os mais jovens. Nós estamos numa época de quarentena, né? Por mais que a gente esteja tentando, algumas coisas abrindo, mas vale a internet.
Se por acaso você não estiver perto de um vovô, de um titio, você pode ligar e perguntar. Não é preciso escrever aqui no livro, mas eu quero o seu comentário lá na plataforma. Você vai perguntar para essa pessoa idosa o que ela aprende com os mais jovens. Você pode fazer outras perguntas também, olha lá. Aquelas que a gente tem curiosidade de saber, você pode perguntar também. Olha, na sua fase de criança lá, né, você brincava com esse videogame, como não era aquilo que a gente tem curiosidade? Você pode perguntar. Você vai anotar tudo, não precisa tudo, ou na sua cabeça, ou pelo menos uma curiosidade, e vai escrever para mim. Eu vou falar para você que eu fiz essa entrevista. Verdade, eu fiz. Sabe com quem que eu fiz? Com a minha mãe. Minha mãe tem mais de 60 anos, então ela era uma pessoa idosa. Sabe o que ela respondeu para mim? Que ela está tentando aprender ainda, né? Ela ainda não está fera, mas a tecnologia, porque na época dela, ela não mexia assim tão rápido no telefone, né? Não tinha esse contato para ela, isso é tudo muito novo. Pra gente é um pouquinho também, né? Mas para ela é muito mais. Então ela diz que os jovens, que são os meus sobrinhos, né, que são os netos dela, ajudam muito ela nesse quesito. E você? Quem que você vai pesquisar? Deixe o seu comentário aqui quando você conseguir entrevistar alguém, assim como o seu desenho. A tia Silvia e a tia Fernanda amam receber essas devolutivas, né? É uma forma da gente se aproximar. Olhem, caprichem, hein? Um grande beijo, fiquem com Deus e não esqueçam que na próxima semana, lembram daquelas garrafas que a tia Silvia pediu para você? Pede pro vizinho, pede pro avô, pede pra avó. Eram quantas garrafas? 6, não é verdade? Quem esqueceu, tá lá na página 79. Pois é, na semana que vem a gente continua um pouquinho sobre essas fases da vida, mas a tia Silvia não esqueceu dessa experiência. Inclusive, eu também estou juntando as minhas garrafas. Juntem, você vai precisar do auxílio do adulto, porque lá tá falando que precisa cortar, né? Já deixa separadinho, porque nós vamos fazer essa experiência e vocês vão amar. Não esqueci, eu tenho certeza que você também não esqueceu. E se por acaso, só tenho 2 garrafas, vamos correr atrás, porque semana que vem a gente vai precisar delas. Tá bom? Um enorme beijo, fiquem com Deus e caprichem, hein? Eu quero os desenhos e isso, lá no comentário, quem você entrevistou e o que ele aprende com alguém mais novo. Pode ser até com você, às vezes você está ensinando uma pessoa idosa e nem sabe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.